Bem, galera, demorou um pouco, mas estamos aqui. Vamos agora falar sobre a noção de limite. Vai ser uma noção básica para depois trabalharmos com o conceito de limite, né? Então, vamos dar prosseguimento a essa aula e vamos fazer as explanações necessárias. Bem, vamos falar sobre a noção de limite. E para isso vamos considerar uma função y igual a x quadrado. Essa função é bastante simples e nos ajudará a entender melhor essa noção. Bem, vamos considerar um ponto fixo Q com coordenadas x igual a A e y igual a A quadrado. Realmente, né? Considerando aqui o polinômio expresso acima, nós já temos T. Quando x for A, y vai ser A quadrado. E também vamos considerar um ponto P que varia, né, em nosso gráfico que veremos a seguir. Bem, esse é o gráfico da função e nós possamos perceber que como o ponto P varia, ele pode estar próximo de Q pela esquerda ou próximo de Q pela direita. E podemos aproximá-lo cada vez mais, né? Nesse caso, quando a abscissa x se aproximar da abscissa A pela esquerda, o ponto P vai se aproximar de Q pela esquerda. E a abscissa x se aproximar da abscissa A pela direita, o ponto P vai se aproximar de Q pela direita. A ideia aqui, galera, é deixar esse ponto Q bem próximo do ponto Q. Ele não vai chegar a coincidir com o ponto Q, mas deixá-lo bem próximo. E para isso nós precisamos aproximar x bem próximo de A. Então, aqui são as retas que nós chamamos de cordas que passam pelo ponto Q fixo e o ponto P. Então, nesse caso, o ponto Q vai estar fixo e o ponto Q vai estar variando. Se aproximarmos esse ponto Q do ponto Q, teremos uma reta aproximando, essas cordas irão se aproximar da reta que nós chamamos de reta tangente ao ponto Q. Então, eu fiz apenas duas retas assim de cordas, mas dá para entender. Então, vamos aproximar cada vez mais esse ponto Q do ponto P, e aí nós teremos a aproximação da reta tangente que passa pelo ponto Q. Em referência às inclinações da reta, nós sabemos que as retas podem ser determinadas pela sua inclinação. Então, se pegarmos um ponto, né, um ponto qualquer, né, vamos dizer, o ponto Q está fixo e pegamos um ponto X qualquer. Então, nesse caso, a inclinação dessas retas, daquelas cordas, vai depender do ponto P, porque ele está variando, mas o ponto Q está fixo. Então, pegamos o ponto Q que com coordenadas a quadrado, né? Essa aqui é a maneira de determinarmos a inclinação de uma reta, e pela essa inclinação podemos determinar a reta. Então, podemos, para as cordas, né, nós podemos considerar y menos y0, x menos x0, que é a mesma coisa que x quadrado menos a quadrado e x menos a. Então, essa inclinação da reta QP, ela está não determinada para o ponto x igual a A. Por quê? Porque se tivermos x igual a A, vamos ter uma indeterminação, né? Porque se tivermos x igual a A, teremos
para a inclinação da reta em cima, teremos a quadrado menos a quadrado, a menos a, isso vai dar 0 sobre 0, que é a indeterminação. Então, não podemos ter x igual a para a inclinação das cordas. Então, aqui chegamos à primeira condição para a inclinação da reta das cordas. X não pode ser a. Então, mas se x for um número bem próximo de a e for diferente de a, podemos, por produtos notáveis, cancelar, né? X menos a, sabemos que x quadrado menos a quadrado é o produto da soma pela diferença por produtos notáveis, e podemos cancelar x menos a com x menos a, né? No numerador e no denominador, e vai ficar x mais a. Isso só é possível porque x é diferente de a. Se x fosse igual a, nós não poderíamos fazer isso. Então, teremos lá a simplificação dessa expressão com x mais a. A inclinação das retas QP agora depende do valor de x, que essa inclinação vamos chamar de m, e dependendo dos valores de x. Lembrando que x não pode ser a. Então, esse é o gráfico da função mx, né? Quando x for 0, vamos ter y igual a, e quando x for a, teremos 2a. Lembrando que essa função aqui é a simplificação daquela expressão lá. Então, x não pode ser a, porque esse gráfico aqui é da inclinação daquelas retas, as cordas que nós consideramos anteriormente. Então, mais um valor bem próximo de a, teremos a inclinação dessas retas. Vamos considerar exemplo aqui para y igual a x quadrado. Essa reta azul é a reta tangente no ponto 2 de x e 4 de y, né? É um ponto que tem coordenadas 2 de x e 4 de y. Tomando o ponto Q, né, que vamos chamar de Q, 2, 4, fixo em um ponto P, x quadrado, variando, temos a seguinte inclinação para as cordas, né? Lembrando que x, nesse caso, não pode ser 2, porque teríamos no numerador 2 ao quadrado, que dá 4, menos 4 dá 0, e no denominador teríamos 2 menos 2, que dá 0, e teríamos 0 sobre 0, que é a determinação. Então, x não pode ser igual a 2. Então, para valores bem próximos de 2, né, vamos considerar primeiro os valores menores que 2. Então, quando x for 1, vai dar 3. Se eu não errei nos cálculos aí, galera, né? Possa ser que eu tenha errado nos cálculos. Mas se não errei, seria mais ou menos isso. Quando x for 1,25, mx vai dar 3,25. Quando for 1,5, vai dar 3,5. Quando x for 1,75, vai dar 3,75. Quando for 1,9, dá 3,99. Quando for 1,99, dá 3,99. 1,99 dá 3,99. E quanto mais nos aproximamos de 2, lembrando que esse valor não pode ser 2, mx está se aproximando de 4. Então, se pegarmos valores bem próximos de 2, nós teremos que a inclinação daquelas retas chegaria bem próximo de 4. Isso para valores menores que 2. E para valores maiores que 2, teríamos 3 dá 5, 2,75 dá 4,75, 2,5 dá 4,5, 2,25 dá 4,25, 2,1 dá 4,1, 2,01 dá 4,01, 2,001 dá 4,001, 2,001 dá 4,0001. E observe que estamos aproximando de 2 e mx está se aproximando de 4. Essa também é a inclinação
das retas, daquelas cordas, né? Daquelas cordas que passam pelo ponto Q e P, e quando nós aproximamos de 2, se aproxima de 4. Quando x for menor que 2, se aproxima de 2, mx se aproxima de 4. Também quando x for maior que 2, aproximarmos de 2, mx também vai se aproximar de 4. Então, para as cordas, se considerarmos x igual a 2, né, podemos também fatorar em cima por produtos notáveis no numerador e cancelar x menos 2 com x menos 2, vai sobrar x mais 2, que calculando o limite dessa expressão, vamos ter x é 2 e vamos ter 4. Lembrando que essa ideia é de que x se aproxima de 2, nesse caso, y vai se aproximar de 4. Mas não quer dizer que ele vai ser igual a 2. E, consequentemente, y não vai ser igual a 4. Se x não vai ser igual a 2, vai ser um valor bem próximo de 2. Quer dizer que y vai ser um valor bem próximo de 4. E podemos colocar esses valores bem próximos o quanto quisermos. Esse aqui é o gráfico da função das cordas, né? Lembrando que não temos o valor definido para x igual a 2, então não temos valor definido para y igual a 4. Então, esse gráfico de mx equivale à inclinação daquelas cordas, né, que vai se aproximando da reta tangente. Então, aquele 4 que vemos ali é a inclinação da reta tangente no ponto 2, 4. Né? A reta tangente passa por aquele ponto. Lembrando que as cordas não vai ter aquela inclinação. Não vai ter inclinação 4. Mas a inclinação da reta tangente vai ser justamente esse 4.